Eu sei, vai ter muita gente me chamando de bolsonarista, mas antes de você me rotular, escuta isso. Eu cresci no meio da esquerda. Eu me lembro de criança, no ombro do meu pai, lá no Anhangabaú, cercado de bandeira vermelha e gritando Lula lá, a famosa musiquinha. Meu pai na CUT, minha mãe no magistério e nós nos churrascos do sindicato. A minha vida inteira, até 2022, eu votei no PT. Eu sou basicamente um filho da esquerda. Já tive envolvimento direto em campanhas do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. A minha história sempre foi vermelha, porque eu acreditei na esquerda. Na verdade, que a esquerda me dizia. Só que a esquerda que eu conheci, ela não existe mais. A esquerda que dizia lutar pelo povo abandonou o verde e amarelo, abraçou só o vermelho e esqueceu que a bandeira e o país é do povo. Ou seja, não tem como me chamarem de bolsonarista. Não sou, nunca fui e detesto o que ele representava. Os discursos de ódio, as questões da vacina. Mas ainda assim, eu não posso fechar os olhos para o que está acontecendo. Aqui a questão não é Bolsonaro, é justiça, legalidade, direito. E o que eu vou mostrar aqui prova que o julgamento do Bolsonaro no STF é sim uma distorção da Constituição. E se um petista como eu, que cresceu dentro desse mundo vermelho, olha isso e fala, tá errado, talvez você também precise parar e pensar. Quem de fato está defendendo a democracia? Quem de fato defende o povo? Tudo começa lá atrás, em 2019, com o inquérito das fake news, o famoso inquérito 4.781. Esse inquérito nasceu sem a provocação da PGR, o que já é irregular por si só. Pela Constituição, a investigação deveria ser conduzida pela Polícia Federal, sob supervisão da PGR. Mas o Moraes assumiu como relator. Abriu ofício e determinou buscas, prisões, bloqueios e apreensões. No início, o próprio despacho dizia que o prazo era de 15 dias para a denúncia, se não houvesse prisão. Se houvesse alguém preso, o prazo caía para 5 dias. Até hoje, 5 anos depois, o inquérito ainda não acabou. Várias pessoas ficaram presas, meses, anos, sem julgamento. Isso é ilegal e imoral. O Bolsonaro, ele foi julgado no STF pela primeira turma, mas ele não tem foro privilegiado desde que deixou a presidência em 2022. Pela Constituição, o artigo 102, só autoridades com prerrogativa de foro deveriam ser julgadas ali. Seria o correto mandar ele para a primeira instância, mas nem mesmo no plenário ele foi julgado. O STF manteve, alegando conexão com outros réus que ainda têm foro. Mas isso é um alargamento artificial da competência, que não se sustenta em tribunais sérios. É forçar a barra para manter o caso no colo do Supremo. A defesa recebeu mais de 70 terabytes de dados, um tsunami de informações. Isso significa que bilhões de páginas liberadas apenas semanas antes das oitivas das testemunhas. O direito à ampla defesa, artigo 5º, inciso 55 da Constituição, garante um prazo razoável para analisar as provas. O próprio Fux disse, foi um tsunami de dados, tive dificuldade até para estruturar meu voto. Imagine a defesa. Já houveram casos no próprio STF que por causa de 4 terabytes de material foi anulado o caso. Agora são 70. Isso é absoluto cerceamento de defesa. O Bolsonaro foi acusado de 2 crimes principais. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359-L do Código Penal. E associação criminosa armada, artigo 288, parágrafo único. Entre os outros crimes menores. Só que, para abolir o Estado Democrático, precisa haver um ato concreto e violento. Reuniões, discursos, claro que inflamados, mas não configuram a execução. Sobre a associação armada, até agora não foi apresentado provas de armas usadas nos atos. O próprio Fux destacou isso. Ou seja, o STF está tratando os atos preparatórios e intenções como se fossem crimes, como se fosse execução. Isso é um esticamento ilegal da lei penal. E se até o ministro está com dificuldade para explicar, não existe a norma de extensão de tipicidade do artigo 14, inciso 2º, tentar e não conseguir. Não. Houve o atentado. Houve atentar o golpe de Estado. E aqui já foi dito várias vezes que o crime de atentar contra a democracia, contra o Estado de Direito, de praticar golpe de Estado, não existe tentativa. Se a execução se iniciou e o golpe de Estado não se consumou, o crime é consumado.
Porque se o golpe de Estado se consumar, não há crime a ser analisado. Imagina nós, para entender. Vocês lembram dos ataques do PCC em 2006, em São Paulo? Até lá, ninguém conhecia Alexandre de Moraes. Ninguém. Oficialmente, não houve acordo nenhum com o governo. É claro, o governo nunca vai admitir. Mas quem presenciou sabe que aquilo ali acabou e não foi de graça. E só aí que Moraes já começou a aparecer, começou a ganhar alguma relevância. Hoje, ele é relator, vítima, julgador ao mesmo tempo. Ele foi citado como alvo de ter um plano de atentado contra a sua vida. Ou seja, ele é parte interessada. O Código de Processo Penal, artigo 252, deixa claro: o juiz não pode atuar se for parte envolvida. Mesmo assim, o Moraes não se declarou impedido. Isso fere o princípio da imparcialidade, um dos pilares do devido processo legal. Em qualquer país sério, ele teria sido afastado do caso. Depois de 8 de janeiro, centenas de pessoas foram presas preventivamente. Idosos, doentes, gente que ficou mais de ano sem julgamento. Teve até morte na cadeia. O famoso caso Clesão, onde a própria PGR pediu a soltura dele para tratamento médico. O que o Moraes fez? Ele negou. O homem morreu preso. Isso é violação de direitos humanos. E vamos lembrar da lei. Segundo o artigo 10 do Código de Processo Penal, se você é preso, o inquérito tem 10 dias para ser concluído. Se está solto, são 30 dias, prorrogáveis pelo mesmo tempo. Na prisão temporária, a Lei 7.960 de 89 define 5 dias ou 30 se for crime hediondo. Agora, a prisão preventiva. É aí que mora o abuso. Não tem prazo fixo. O que existe é o artigo 316 do Código de Processo Penal, que manda revisar a necessidade da prisão a cada 90 dias. Mas, na prática, isso é ignorado. A preventiva vira condenação antecipada. Resultado: gente presa por meses, anos, sem julgamento. Desculpa genérica da garantia da ordem pública. Boa parte do inquérito fala em fake news, atos antidemocráticos e desinformação. Mas nenhum desses crimes existe no Código Penal. O que existe são crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria e incitação ao crime. O STF está literalmente criando crimes por interpretação, o que viola o princípio da legalidade penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Inventar crime é o primeiro passo para uma ditadura. Outro ponto importante é o critério seletivo. Quando o MST, por exemplo, invade e destrói propriedades, não se fala em terrorismo. Quando a esquerda faz quebra-quebra em protestos, não há inquérito deste porte no STF. Basta lembrar o movimento Catraca Livre, a qual eu participei. Mas quando a direita protesta, é ato antidemocrático e terrorismo. E olha, eu vou ser honesto, eu também já fui intolerante, tá? Eu fazia muita piada escrota, principalmente com a facada do Bolsonaro. Quantas vezes eu não falei, ô facada maldada? E não era só piada. Tinha tom de verdade, tinha rancor. Só que eu olho pra trás e vejo que aquilo foi ridículo da minha parte. Sinceramente, quando você deseja a morte de outra pessoa, você já perdeu o debate. A diferença é que eu reconheci meu erro. Eu entendi e acordei. É justamente isso que falta para os extremistas, tanto esquerda quanto direita. A galera do Lula e do Bolsonaro, que age como se fosse religião, como se fosse time de futebol. Vivem se xingando, brigando. Só que enquanto isso, quem tá lá em cima, cada deputado, senador, enfim, a elite política, recebendo mais de 40 mil por mês. São mais de 30 salários mínimos, sem contar os auxílios, os benefícios, que aí passa de 40 a 50 salários mínimos. Enquanto a gente aqui embaixo, brigando por causa deles. Eles estão jantando picanha no ar-condicionado. A gente? Osso buco. E nós estamos discutindo entre pobres, entre iguais, para defender quem está nos fudendo. Desculpe o palavrão. O povo brigando pelo osso buco e eles se fartando em picanha. E você concorda com isso? Cadê o discurso da picanha? Quem está comendo a picanha? Eu não tô. Com certeza, com 40 mil por mês, 30 salários mínimos, eles estão. Aí cabe a você pensar, nós vamos continuar brigando entre nós e eles continuando enriquecendo? Alexandre de Moraes comprou uma mansão de 12 milhões. 12 milhões. E aí? E você discutindo? E você saindo na porrada? E você querendo brigar? É sério? Enquanto acusam a direita de fake news e o ódio, olha o que o próprio Lula fala. Bolsonaro não teria uma chance de voltar a presidente da República. Agora vai depender da nossa capacidade
de construir a narrativa correta. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade. E a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa, a verdade engatinha. E tem mais. Quando a esquerda odeia, a mídia passa pano. Vamos ver a morte do Kirk. Aquele americano que morreu com um tiro. Foi tratado como se tivesse merecido. Olha os ataques contra Nicolas Ferreira que eu peguei nesses últimos dias. Desejo de morte, chacota, um avalanche de ataques. Isso também é ódio, isso é intolerância. A diferença é que quando parte da esquerda é relativizado. Se fosse a direita, seria manchete de terrorismo. Eu não estou protegendo a direita e quero deixar claro isso. Como eu disse, eu já fiz isso também. A questão é, está errado em ambos os lados. Ambos os lados não podem ter discurso de ódio. E não dá para você fechar o olho para o seu discurso de ódio para acusar o coleguinha do dele. É, no mínimo, hipocrisia. O Brasil é signatário do Pacto de San José, lá na Costa Rica, que garante o devido processo legal e imparcialidade do juiz. As decisões de Moraes já chamaram a atenção de órgãos internacionais. Há risco real do Brasil sofrer questionamentos e mais sanções, como a Lei Magnitsky, se ficar provado que houve abuso sistemático. Os Estados Unidos já deram sinais de que estão acompanhando de perto a situação política e judicial brasileira. Basta ver o que o Marco Rubio disse. Resumindo, eu não defendo o Bolsonaro. Eu não sou da direita, não defendo a direita. Mas também não defendo mais a esquerda. O que eu defendo é o Estado de Direito, é o povo. E nesse julgamento, o que a gente está vendo é um tribunal parcial, criando crimes, negando defesa, ultrapassando limites constitucionais. Hoje é contra o Bolsonaro. Amanhã pode ser contra mim, pode ser contra você, ou qualquer outro cidadão comum. É isso o que mais me preocupa. E como que a gente resolve isso? Com voto consciente, avaliando histórico, ignorando partidos. Cada voto é uma procuração. Você daria uma procuração para eu vender sua casa, seu carro, ou fazer o que eu quisesse da sua vida? É claro que não. É um cheque em branco. E por que você faz isso com o político? Para que ele faça o que ele quiser com o seu país. Nós temos que cobrar, fiscalizar. Mas não é só o adversário. É principalmente em quem você votou. Esse tem que ser cobrado em dobro. Ele não pediu confiança? Merece cobrança. Política não é futebol, não é campeonato brasileiro. Não é time. O que está em jogo é o futuro do país. Enquanto eles prometem picanha, nós, pobres, estamos brigando por migalhas. Enquanto eles dão 2 botijões de gás por ano, que é no mínimo uma piada, sem graça, a gente se contenta com migalha? É isso? Eu aprendi a olhar o cenário todo, não só aquilo que eu defendia. E não é vergonha nenhuma mudar de opinião. Isso é evolução. Eu não sou de direita, eu nunca fui. Mas também não sou mais de esquerda. A esquerda não me representa mais. O futuro não está em gritar, em girar entre direita e esquerda, gritar discursos. O futuro está em olhar para frente. E é aí que a coisa muda. Quando você olha para frente, você olha para o povo. Você olha para os seus. Então comenta aí o que você acha. É justiça? É perseguição política? E lembre, aqui, nem direita, nem esquerda. Para frente.